Fala pessoal, vamos fazer uma resolução de exercício envolvendo aí trigonometria no triângulo retângulo. Certo? Então o primeiro exercício ele está dizendo que a figura abaixo é representada por um avião que decolou sob um ângulo constante. Então esse avião, decolou sob um ângulo de 40 graus e percorreu em linha reta, certo? 8.000 metros. Nesta situação, qual é a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Certo? Então a gente tem o que, que o avião ele decolou, num ângulo de 40 graus, né? Então ele percorreu em linha reta, que é 8.000 metros, certo? Ele quer saber o que? Qual que é a altura desse avião quando ele percorreu essa distância de 8.000 metros. Então, pessoal, nada mais que a gente fazer o que, né? Então, fazendo aí, ó, fechando o nosso triângulo retângulo, né? Certo? Então, quando eu encontro essas duas setas, né, essas duas semi-retas, né, o encontro desses vértices, ele me gera o que? Um ângulo, né, de 90 graus, um ângulo reto, certo? E considere que cosseno, né, seno de 40 graus é igual a 0,64, cosseno de 40 graus é igual a 0,77 e tangente de 40 graus é igual a 0,84. Vamos lá com calma, respire. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, certo? Quem que é os meus catetos, certo? E quem é a minha hipotenusa, certo? Quando se fala em catetos, né, é em relação ao ângulo de qual? Em relação ao ângulo de 40 graus, certo? Esse ângulo aqui a gente não mexe nele, ele é o nosso ângulo reto, né, o ângulo de 90 graus. Então toda vez que quer, né, a gente descobrir quem que é o cateto oposto, o cateto adjacente, sempre é em relação ao nosso ângulo aqui, ó, certo? Esse ângulo de inclinação aí. Então, olhando para o nosso ângulo de inclinação, o ângulo de 40 graus, quem que é o meu cateto oposto? Cateto oposto é o que é o cateto oposto, é o que está o que oposto ao ângulo de quem? De 40 graus, certo? Então, quem que está oposto ao ângulo de 40 graus? Então, vamos desenhar um olhinho aqui, a gente olhando, né? Quem que é o meu cateto oposto? É o que está oposto ao meu ângulo. Quem está oposto ao meu ângulo é esse daqui. Então, ele, né, no exercício, ele quer saber a altura, né, quando ele percorreu essa distância. Então, a altura, né, seria esse eixo aqui, né, esse eixo da vertical aí. Então, vamos chamar ele de H. Né? Então, todo esse trajeto é a minha altura. Eu quero saber qual que é a minha altura. Certo? Então, a gente sabe quem que é o cateto oposto, né, o que está oposto ao ângulo de 40 graus. E quem que é o nosso cateto adjacente? Nosso cateto adjacente é esse daqui? Ou é esse daqui? Certo? É em relação ao que? Ao nosso ângulo de 40 graus. Se o cateto oposto é nosso H, o cateto adjacente é o que está adjacente ao ângulo, certo? É o que está o quê? Que é o vizinho do meu ângulo. Então, os dois são vizinhos. Mas lembrando quem? Quem é a nossa hipotenusa, né? O nosso triângulo, lado da nossa hipotenusa. É sempre o que está oposto ao quem, né? Desenhando o olhinho novamente. Está oposto ao nosso ângulo de quê? De 90 graus. Né? Lembrando que a nossa hipotenusa é sempre o lado maior do nosso triângulo retângulo, certo? Então vamos dizer o que? Toda vez que eu quero encontrar a minha hipotenusa é sempre o que? Oposto ao ângulo de 90 graus, também chamado aí de ângulo reto, certo? Então a gente descobriu que aqui é o nosso cateto oposto, vamos chamar ele de CO, e aqui é a nossa hipotenusa. Então aqui a gente encontrou quem é a nossa hipotenusa,
Se eu tenho hipotenusa, cosseno, quem que é isso aqui? E exatamente isso é o meu cateto adjacente aí. Certo? Então, o que eu vou aplicar? Cosseno? Quem que é cosseno? Cosseno de um ângulo alfa é igual ao quê? Cateto adjacente sobre quem? A hipotenusa. Certo? Quem que é o nosso cateto adjacente? Eu não tenho meu cateto adjacente. Certo? Quem que é meu hipotenusa? Eu tenho. Só que eu vou trabalhar com duas incógnitas aí. Certo? Prestem bem atenção. A gente vai usar cosseno. Vamos usar seno. Vamos lá, seno. Seno de alfa é igual ao que? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o nosso cateto oposto? H. E quem que é a minha hipotenusa? É quanto? 8.000. Certo? E aí? O que a gente vai utilizar aí para poder fazer, né, o nosso cálculo? Posso usar seno? Vamos usar seno para ver? Então, seno, né, de 40 graus é igual ao que? O cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É H. E quem que é o nosso? A hipotenusa, né? Os 8.000, exatamente isso. Certo? Então, seno de 40 graus, a gente vai usar o que? Que seja 0,64. Que é H sobre quem? 8.000 aí. Então, isolando H, né, fazendo a multiplicação aí dos extremos, vou ter que H vai ser igual ao que? Né? 8.000 vezes 0,24. 8.000 vezes 0,64, que vai dar o que? Né? Vai dar 8.000 vezes 0,64. Que vai dar o que? 5.000, né? 5.120 aí. O que? Metros. Mas isso está correto? Vamos ver se isso aí está corretamente. Pessoal, é isso daí mesmo, né? Então vamos lá, né? Novamente, né? Voltando, fechando o nosso triângulo. Eu vou usar quem, né? Cosseno, seno ou tangente. Lembrando que a gente quer descobrir H. E seno é quem? Cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Por que não eu usar o cosseno? Cosseno é o que? O cateto adjacente. A gente descobriu que o cateto adjacente é o nosso lado aqui do triângulo. Só que o cateto adjacente, a gente não quer saber o valor do cateto adjacente, a gente quer saber a altura. E a altura, quem que é? O nosso cateto oposto, certo? Então, o que eu poderia fazer também é o que? Eu poderia calcular o cosseno, só que daria um pouco mais de trabalho, eu acharia o valor de cosseno, depois eu usaria, né, a relação trigonométrica utilizando aí o teorema de Pitágoras, certo? Então eu encontraria o nosso H. Só que é um passo um pouco mais, né, complexo, então não há necessidade disso. Então, através dessas relações trigonométricas, justamente para a gente encontrar o que? Valores aí desejáveis aí no nosso triângulo retângulo, né? Então aqui a nossa hipotenusa, a gente sabe que é 8.000. Por que 8.000? Porque a nossa hipotenusa, né, 8.000 é a distância percorrida. E por que ela é hipotenusa? É porque ela está oposta ao ângulo aí de 90 graus. Certo? Então se eu quero descobrir que o H é o que em relação ao ângulo de 40 graus, ele é o cateto oposto. Então, justamente por isso que a gente vai usar o que? Seno de 40 graus, que é igual ao que? Cateto oposto. Quem que é o nosso cateto oposto? H, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é igual ao que? 8.000. Certo? Seno de 40 graus é 0,64, que é igual ao que?
nosso cateto oposto dividido por hipotenusa, faço a multiplicação aí, né, pelos extremos. Eu vou achar que a minha altura desse avião é de 5.120 metros. Então, o que quer dizer esse exercício? Então, esse avião decolou a uma inclinação de 40 graus, né, constante, e percorreu em linha reta 8.000 metros. Em relação à base, em relação ao chão, né, qual é a altura, né, quantos metros de altura esse avião vai estar. Então a gente encontrou que o avião, após percorrer 8.000 metros, a gente vai estar numa altura de 5.120 metros em relação ao quem? Ao nosso solo, né, a nossa base aí. Então, pessoal, é basicamente isso, né, só para vocês ajudarem vocês a raciocinar um pouco aí. Certo? Então questione, né? Eu vou usar seno. Eu posso usar cosseno? Posso usar tangente? Por que eu não posso usar tangente neste caso? Tangente de 40 graus é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é uma incógnita e o cateto adjacente também é uma incógnita. Não tem o valor dos dois, né, dos dois lados, dos meus dois catetos, né, do meu triângulo. Certo? Então não posso usar tangente. Cosseno, por que não posso usar cosseno? Porque cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Né? O que me interessa não é o que? O meu cateto adjacente. O que me interessa é o que? O meu cateto oposto, que é o que vai estar me dizendo que qual vai ser a altura, né, desse meu avião aí. Certo? Então por isso que a gente usa seno, que é o cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é H, né? Seno de 40 graus igual a H, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa dividido por 8.000. Então a gente descobriu que a altura nesse avião, né, após percorrido 8.000 metros, certo? Né, sobre um ângulo constante, ele chega em uma altura de 5.120 metros em relação aí ao solo. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, né, é só entrar em contato comigo. Um grande abraço a todos.